Nós vamos passar para mais uma parte muito importante do culto, que é o tempo em que nós falamos das Escrituras, daquilo que Deus quer revelar a nós e revela a nós através da sua palavra. E nessa noite nós vamos dar continuidade ao sermão escatológico de Jesus. Em um dos tópicos dentro do sermão escatológico de Jesus, e nós já vimos parte dele quando falamos aqui sobre o princípio das dores. E a parte do sermão que nós vamos ler hoje, ela é omitida pelos dois outros evangelistas que também escrevem e descrevem o sermão escatológico de Jesus, que é Marcos, no capítulo 13, e Lucas, no versículo 21. Eles omitem. Não é que eles deixaram de escrever a respeito disso. Toda a escritura ela se complementa, né? E é Mateus quem vem nos falar dentro do seu sermão, do sermão escatológico de Jesus, sobre a volta de Cristo e também o juízo final. Nesse sermão profético, que começou lá no capítulo 24 e se estendeu até o capítulo 25, nós vemos uma sucessão de eventos escatológicos. Acontecem vários eventos. Primeiro, a destruição do templo, que foi escatológica para a época, mas que já se cumpriu, né? Então se cumpriu lá no ano 70, nós lemos sobre isso, já falamos sobre isso. Na sequência, no mesmo sermão, ele fala do princípio das dores. Foi aquilo que nós falamos sobre os sinais que haveriam de suceder quando nós estivéssemos próximo ao juízo de Deus. Depois ele fala da grande tribulação. A grande tribulação vem nessa sequência, logo depois do princípio das dores. Aí fala da volta de Cristo, e na sequência uma série de parábolas que fala, que nos desperta quanto à vigilância. E ali então nós temos a parábola da figueira, temos a parábola dos 2 servos, temos a parábola das 10 virgens e temos a parábola dos talentos. Todas essas parábolas, elas estão encaixadas ali naquele contexto, porque elas fazem parte do sermão profético e elas estão antecedendo o clímax deste sermão profético, que é o juízo final. É a última parte do sermão profético de Jesus Cristo, o juízo final. E é exatamente sobre esse tema que nós queremos refletir um pouco nessa noite. Por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo de número 46. Agora é importante, eu já falei isso aqui de manhã, e eu queria dizer de novo, nós que estamos na igreja, é importante manusear a Bíblia. Então se você tem Bíblia, quem está com a Bíblia? Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver a Bíblia. Amém? Então abra a sua Bíblia, apesar de estar projetado, deixa a projeção para quem não trouxe a Bíblia. Você abre a sua Bíblia para poder acompanhar. Só quando a gente for fazer uma leitura juntos, aí a gente vai usar o data show todo mundo junto para falar numa linguagem só. Mas é importante que você abra a sua Bíblia. Já falei para você, traz uma caneta para fazer anotações, para grifar, para escrever algumas coisas. Isso sempre é importante para o nosso crescimento. Na minha tradução nós lemos da seguinte maneira: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me,
Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes meus pequeninos não o fizestes, não o fizestes também a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. E todos dizem amém. Muito bem. Nós vemos no texto um personagem central, e esse personagem central é Jesus. O mesmo Jesus que um dia foi o nosso advogado, aqui nesse contexto. Ele ainda é, né? Mas nesse contexto é o mesmo Jesus que foi nosso advogado, nosso resgatador, nosso substituto, nosso sacerdote, agora exercendo o papel de juiz. É Jesus quem nós vemos nesse trono. E diz o texto que todos estão diante dele, todo mundo diante dele. E para a gente poder entender quem é esse todo mundo, eu quero recorrer aqui à versão do juízo final segundo João, no Apocalipse, vendo com mais clareza quem são os que estão diante dele. Então, quando João fala do juízo, em Apocalipse 20, versículos 12 e 13, João diz o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Todo mundo, bilhões, trilhões de pessoas, porque não só os 7 bilhões e 300, 400 milhões que nós temos hoje, bilhões que nós temos hoje na Terra, mas todos aqueles que já viveram e que viverão até o dia desse juízo. Pastor, como é que pode ser isso? Eu não faço nem ideia. Não existe como você entender isso, mas é fato. Isso ocorrerá. Naquele dia vai se cumprir a profecia paulina de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal, a perfeita reconciliação com Deus. São todos estarão diante de Deus, sem exceção, absolutamente todos. Os crentes estarão lá, aqueles que nós chamamos de desviados estarão lá também, católicos estarão lá, espíritas estarão lá, muçulmanos estarão lá, os hindus com seus 30 milhões de deuses falsos estarão diante do único Deus verdadeiro,
Os testemunhas de Jeová, que nem acreditam que Jesus é Deus, estarão lá também. Os gnósticos, os agnósticos também, os ateus, todos estarão lá. Naquele dia se cumpre o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11: diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Todos reconhecerão nesse dia. Todos nesse dia reconhecerão o juízo de Deus. Só que agora, nesse contexto, Jesus não está mais ali para salvar, para oferecer, para ofertar a salvação. Ele agora vem para exercer a justiça, para exercer juízo, conforme está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Aqui o momento agora é de julgamento, o momento agora aqui não é de remissão, o momento agora aqui não é de salvação, de proporcionar salvação. O sacrifício de Jesus aconteceu lá atrás, e o que acontece agora é a execução da justiça de Deus sobre a humanidade. É o que diz Atos capítulo 17, versículo 31. Pois estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Deus estabeleceu isso, um dia para o julgamento. E aí naquela hora não tem para onde correr. Gálatas, Paulo já avisou aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Não vos enganeis. Tudo aquilo que o homem planta, um dia colhe. Agora é o dia da colheita. Nós estamos aqui diante do dia da colheita. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: quer creiam ou não, todos terão que prestar contas a Deus. Não adianta chegar lá e dizer: não, mas eu não entro nessa não, porque eu não sou ateu. Eu não entro nessa porque eu não acreditei em Jesus. Pior para você. Mas todos estarão ali. É hora de julgamento, é hora de acerto de contas. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Nós falamos pouco sobre isso nas nossas igrejas, mas esse dia chega, é hora em que cada um dará conta de si mesmo. E aí então diz o texto que Jesus fará uma divisão: ovelhas à sua direita e os bodes e cabritos à sua esquerda. Mas eu quero aproveitar aqui e dizer que isso não tem nada a ver com política, viu? Tem gente aí maldoso que fica pegando esses textos e querendo aplicar política nesse negócio. Não tem nada a ver com política. Aqui não tem negócio de militância, aqui não tem passeata, aqui não tem poderoso, aqui não tem Suprema Corte, porque aqui estão diante da maior corte que poderia existir. Não existe outra corte do tamanho dessa, e é uma corte incorruptível, diferente das cortes humanas que nós conhecemos, diz que é diferente das agregações políticas que nós conhecemos. Aqui não tem militância de esquerda, de direita, de centrão, aqui não. Aqui é justiça, pura justiça da parte de Deus. Serão duas sentenças. Por isso, dois grupos, duas sentenças, e nessas sentenças, imparcialidade. Ele vai usar um peso e uma medida, é imparcial naquilo que faz, sem injustiça. E aqui então será o fim, aqui será a decisão final e a divisão da humanidade de uma vez por todas. Hoje nós não sabemos exatamente quem é quem, né? Nós olhamos para as pessoas na rua, às vezes até dentro da nossa igreja, e nós não sabemos quem é quem é salvo, quem não é. Mas naquele dia, todos saberão, porque quando Cristo separar os homens no juízo final,
o fará publicamente. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai assistir aquilo. Ovelhas para um lado e bodes para o outro lado. E me impressiona muito o padrão desse julgamento. Eu não sei se alguém aqui já participou em algum julgamento. Eu já participei em vários. Eu não sei se alguém aqui já foi jurado, se alguém aqui já advogou. Os nossos advogados não estão aqui, mas se você já participou no julgamento, então o julgamento ele tem todo um padrão, ele tem toda uma dinâmica. E o padrão deste julgamento a que nós nos referimos aqui, ele está me impressionando, está me impressionando. Veja comigo. Em primeiro lugar, ele julga as ovelhas. É o primeiro grupo que ele vai julgar. E o que ele considera nesse julgamento para julgar as ovelhas? Teve fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive enfermo e preso e me visitastes. Essas questões estão aí neste contexto e elas são consideradas neste julgamento não como causa provável para uma sentença. Ninguém vai ser julgado porque fez ou deixou de fazer isso, muito embora estas questões estejam enquadradas aí. Mas as pessoas serão julgadas por serem justas. E pessoas justas vivem essas questões. Você vê no versículo 27, no versículo 37, que o texto chama estes, as ovelhas, de justos. Eles são justos. Mas não porque têm a justiça de si mesmo, não porque fizeram as coisas boas, senão haveria uma contradição aí, né? Nós temos Efésios e outros textos que nos mostram que as boas obras, elas são consequência da nossa salvação. Eles são justos porque eles foram em determinado momento da sua vida, eles foram justificados. Eles foram feitos justos em Cristo Jesus. Ali naquele momento, quando eles foram feitos justos em Cristo Jesus, a sentença deles já estava promulgada. Eles estão passando por esse juízo pro forma-se, passando por passar, mas ele já tem o seu veredito, como nós veremos mais adiante. É aquilo que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, no versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As boas obras na vida dessas pessoas são consequência da justiça deles, né? Diferente de muitos que fazem boas obras, entendendo que quando chegarem num contexto como esse serão absolvidos. E não serão. Se não forem justos, se não forem justificados, se não forem ovelhas, não serão justificados, porque essas boas obras, elas não causam uma boa sentença, mas elas são consequência de uma vida com Deus. E também é claro que nem todo mundo que faz boas obras tem uma vida com Deus dentro dos padrões bíblicos e cristãos. É muito diferente da máxima de uma determinada religião por aí que diz assim: fora da caridade não há salvação. Não existe isso. Tem muita gente que não tem nada a ver com Deus, que é caridoso, às vezes até mais do que nós os evangélicos. Nada a ver com isso. Paulo esclarece isso em Efésios, e nós precisamos ler a Bíblia conjugando os textos. Os textos, eles precisam ser
caminhar junto, porque nenhuma parte da Escritura é de particular elucidação. Então, quando Paulo orienta aos Efésios, ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras que vocês vão ser salvos, para que ninguém possa se gloriar. Senão eu não preciso de Jesus. Basta dar cesta básica, basta dar esmola. Aliás, é o que os fariseus faziam e faziam muito bem, né? Os fariseus, eles andavam com um saquinho de moeda pequena só para poder ficar dando esmola, né? Para poder ser salvo. Mas nós sabemos que não é assim, porque Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, que nos diz que as nossas justiças diante de Deus não servem para nada, elas são como trapos imundos. Olha só a comparação que nós vemos aqui no profeta Isaías. Nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície, trapos imundos. Outra questão importante aqui, uma outra questão que nós precisamos observar, é que as boas obras, essas boas ações, foram praticadas em favor dos homens. É importante saber disso, porque tem gente que fala assim: não, eu amo a Deus. Mas como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não demonstra esse amor às pessoas que você consegue ver? Não existe absolutamente nada, irmãos, que eu possa ofertar a Deus de mim mesmo, que me faça uma pessoa justa diante dele. É o que o salmista diz, né, lá no Salmo, quando ele discursa sobre esse assunto, ali no livro de Cânticos dos Judeus, ele fala: o que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem? O que eu tenho para oferecer? O que você tem para oferecer a Deus, querido? O que eu tenho para oferecer a Deus que ele precisa, que ele não tenha? Nada, absolutamente nada. Mas quando eu faço alguma coisa de bem por uma pessoa, aí eu estou fazendo para Deus. É isso que o texto diz aqui no versículo 14. Em verdade vos digo, 40, desculpa. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Quando você faz a alguém, está fazendo a Deus. Aquilo está sendo creditado na sua conta, né? Não que você faça para ter crédito, até porque você não precisa de crédito para ser salvo, mas você faz porque você ama a Deus. Para estes, a justiça já está, o juízo já está determinado, não pelas obras que eles cometeram, muito embora elas façam parte dessa descrição. E aí é que eu fico impressionado quando a gente vê agora o juízo dos bodes e dos cabritos, não pelas obras em si, mas as obras demonstram, as obras manifestam a relação daquela pessoa que foi justificada com Deus. Aí agora vem o segundo grupo. O segundo grupo, o padrão do julgamento é exatamente o mesmo. Deus é justo, é um peso e uma medida. Não tem como ser de outra forma. Tive fome e me destes o que comer, não me destes o que comer. Tive sede, não me destes o que beber. Fui forasteiro, não me hospedastes. Estive nu, não me vestistes. Estive doente e preso, não me visitastes. Estes que agora estão sendo julgados, eles não são justos, eles não foram justificados por Cristo. Na realidade, eles são desgraçados. Eles estão fora da graça de Deus, desprovidos da graça de Deus. Não que Deus não quisesse alcançá-los, mas até porque eles tiveram a mesma chance das pessoas do grupo das ovelhas. E porque Deus diz em sua palavra, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Ele deseja que todos os homens sejam salvos.
Então, o pessoal desse grupo da esquerda, eles são desgraçados, eles são malditos, eles perderam a chance de serem absolvidos e ganharem a eternidade, porque eles não quiseram se relacionar com Cristo quando puderam. Eles não creram em Jesus Cristo, eles não se dobraram a Jesus Cristo, eles não foram justificados em Jesus Cristo, porque não se submeteram. E aí a gente vai lembrar do texto lá de João capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, a estes que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vai lembrar de João 14, 6 também, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem como, isso não existe. E agora esses homens desprovidos da graça de Deus, miseráveis, eles sofrerão a justiça de Deus. Eles sofrerão. Nesse momento, Cristo, com toda a sua imparcialidade, apesar de ser o Deus do amor que nós conhecemos, ele vai ser implacável com essas pessoas. Ele não está julgando ninguém ali por causa da sua religião. Ninguém está sendo julgado pela religião que seguiu. Ninguém está sendo julgado pelas suas próprias justiças, nem tampouco pelas suas obras. Eles aparecem aqui neste grupo da esquerda por terem uma vida sem Deus. Ah, pastor, mas ele de repente não foi cristão, mas ele seguia outra religião. Dentro daquilo que nós entendemos, só Cristo conduz ao Pai. Agora existem, claro, várias formas de se relacionar com Cristo, mas esses que estão aqui na esquerda agora, para esses não tem jeito. Talvez até alguns deste grupo da esquerda tenham feito boas obras, mas o problema é que eles fizeram boas obras para serem salvos, querendo usar a sua própria justiça para salvação, e não porque foram salvos. E aí, querido, não funciona. A palavra de Deus nos mostra que assim não funciona. Ninguém é salvo nem absolvido pela sua própria justiça. Aqueles que são salvos por causa da justificação de Cristo em sua vida. Aqueles que estão perdidos serão perdidos porque não foram justificados em Cristo Jesus. E o julgamento prossegue, e agora as sentenças. As ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no versículo 46, os justos serão chamados para a vida eterna. E a sentença dos bodes e cabritos está no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 46, irão estes para o tormento eterno. Alguém dirá: o Deus de vocês é muito carrasco. O Deus de vocês é muito ruim para mandar alguém fritar no inferno por toda a eternidade. Não. Deus é amor. E Ele ama tanto a humanidade, mas ama tanto a humanidade, que ainda hoje, em pleno século 21, Deus tem dado a oportunidade para que todos sejam salvos. Volto a repetir. Ele não deseja que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Agora, para onde nós queremos ir e para onde nós iremos, nós só vamos poder, de alguma forma, decidir neste momento.
Hoje Jesus ainda é o nosso advogado. Hoje Jesus ainda é o nosso substituto, aquele que morreu na cruz no nosso lugar. Hoje Jesus ainda é o nosso remidor. Ele pode nos remir, apagar as nossas culpas, perdoar todos os nossos pecados, lançar todos os nossos pecados no mar do esquecimento hoje. Mas daqui mais alguns dias, não sei quando, essa sequência escatológica que eu falei já começou. Nós já estamos no sermão profético. Eu não sei quanto tempo ainda até que esse juízo aconteça, mas ele acontecerá. E todos nós, todos, os vivos, os mortos, os crentes, os ateus, os religiosos, os desviados, todos nós estaremos diante de Deus. E eu quero terminar essa minha mensagem de hoje, muito singela, muito simples, mas acredito que profunda. Eu quero terminar essa palavra de hoje fazendo uma leitura em alguns versículos do texto de Deuteronômio capítulo 30. E eu quero ver a partir do versículo 15 até o versículo 20. E você que está em casa, preste atenção. De repente você entrou aí no Facebook ou no YouTube, sem saber o que está fazendo aí, tanta coisa para assistir. Eu podia estar vendo aqueles vídeos engraçados, eu podia estar no Netflix, mas acabei entrando aqui no canal da igreja, e aí essa conversa de juízo final me prendeu a atenção. Eu quero dizer para você que de repente Deus está querendo salvar a sua vida hoje. Deus está querendo dar uma carimbada nas suas costas, perdoado pelo sangue de Jesus. E aí então eu quero encerrar essa fala. Aqui eu creio que somos todos crentes, mas é bom que nós possamos refletir sobre isso. E encerro a minha fala com Deuteronômio 30, a partir do versículo de número 15. Vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe. No versículo 17 agora: porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fostes seduzidos, para se inclinares a outros deuses e os servires, então te declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra. E o versículo 19 agora: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A escolha é tua. Hoje eu posso escolher. Naquele dia não adianta chorar. Hoje eu posso me dobrar diante de Deus. E não há pecado que Deus não perdoe. Não há mancha, mácula que Deus não apague. Coloca Jesus na sua vida. E como eu, como todos aqueles que entregaram a vida a Jesus um dia, tenhamos a convicção de que não há condenação para nós, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Curva a sua cabeça, irmãos.